Ainda que eu esteja na prisão, como Paulo e Silas vou louvar. Ainda que na cova com leões, o Senhor vitória me dará. Olhando para a imensidão azul, sem que ela se abra para eu passar, vou andar sobre o mar, segurando em suas mãos, jamais vou afundar. Sei que lutas virão em meio à provação, não vou mais murmurar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Jamais vou me prostrar a outro Deus, nem sua glória vou tentar roubar. Mas quero todo o tempo, meu Jesus, à sombra da tua cruz estar. Que eu venha sempre a diminuir, que cresças para sempre em meu viver. E se eu tropeçar, segurando em suas mãos, sei que vou levantar. Que lutas virão em meio à provação, vou te glorificar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ainda que eu esteja cercado por todos
todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Aos Romanos capítulo 4, verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Nós vamos inclinar nossas cabeças. Senhor, já podemos obter uma calma através da qual o Senhor pode atuar, Senhor. Não queremos ter muitas emoções, embora a verdade nos emocione. Não queremos ter sensações para concluirmos que o Senhor está aqui e que o Senhor tem nos abençoado. Não, Senhor. Nós queremos apenas ver a coerência da palavra do Senhor e a vivificação do Espírito agitando os nossos corações para uma vida melhor, mais próxima do Senhor, mais certa, mais convicta, mais paciente também, Senhor. E que todos os nossos relacionamentos, passos e decisões possam ser com confiança de que aquilo não está interrompendo de forma alguma a tua presença. Nós devemos reconhecer que nem tudo é como nós queremos que seja. Tudo é segundo a tua vontade. E que é justamente nesses momentos e nessas circunstâncias que o Senhor cura os filhos do Senhor. E que faz expressar os atributos do Senhor, como também a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Sabemos que o Senhor está esperando, ó Pai, a manifestação dos filhos de Deus. Ajuda cada pai a ter a graça de pôr a mão nos ombros de seus filhos. Cada mãe poder abraçar sua filha, passar a mão na sua cabeça e dizer: filhinha querida, a mamãe te ama. E é por isto que a mamãe está falando assim com você. Ó Deus, tira esta dificuldade que há de expressão de caridade, de expressão de amor entre esta mulher e o marido, Senhor, entre este marido e a mulher,
e ter uma conversa franca de cristãos. Amém. E às vezes até examinarem que estão em desacordo, mas nunca se desentenderem, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, que cada irmã e cada irmão esteja pronto para receber qualquer correção e receber também curas maravilhosas e convicção na palavra do Senhor e um passo definido para o rapto, para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te suplicamos humildemente, perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas fraquezas, tira de nós as nossas exigências próprias e introduz em nós o espírito de cordeiro, ó Pai Santo, de ovelha no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Abre a tua palavra, Senhor, em nossos corações e vivifica no poder e graça do teu Espírito Santo, Senhor. Possa-nos entrar, ó Pai Santo, pelo caminho correto em qualquer passo que tivermos de dar. Ajuda-nos a esperar uma noite, ó Pai, para tomarmos aquele passo. Como o profeta disse, eu vou esperar uma noite e ver o que o Senhor me diz nesse sentido, ou ver o que o Senhor já disse nesse sentido. Se o Senhor já disse, se já está na Bíblia, não tem nada que esperar o Senhor vir e falar comigo num sonho, ou numa visão, ou qualquer coisa, porque já está escrito nas Escrituras. Ó Deus, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te pedimos e suplicamos estas bênçãos, porque a grande palavra de discernimento já foi dita, ó Deus, e o Senhor pode dizer qual é o médico, qual é o endereço, qual é o nome de cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. Pela Tua palavra, que ela é espada de dois gumes, que penetra até as juntas e medulas e discerne as intenções, pensamentos dos corações. Sim, ó Deus, o Senhor conhece o nome de cada irmã, de cada irmão, e o Senhor sabe até os seus mínimos pensamentos nesse dia, nesse instante, ó Pai Santo. O Senhor conhece seus constrangimentos e suas frustrações e seus complexos, ó Deus. O Senhor conhece a posição de cada irmão e conhece cada palavra que foi falada em segredo. Ela refletirá no telhado, ó Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma-nos nas Tuas mãos e fortifica-nos na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo. Para a Tua honra e glória nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Deus vivo, amém. Glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias. Amém, amém. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para a campina, para a cegueira. Onde quer, que Deus me cantar. Perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja, com meu Salvador, diz o coração que sente o seu amor.
tenho uma palavra de introdução, e isso soa como um clamor, um pedido para a igreja, aqui na frente e atrás, no púlpito, os diáconos, e isso vai na fita, e as congregações, os grupos que nos ouvirem, se assentem ao redor desta mesa, e com o mesmo coração. Agora, isto, irmãos, é uma coisa que nós devemos dar muito valor. Eu tenho aprendido com o profeta, ele deu muito valor no seu ministério. E se você não valoriza aquilo que Deus pôs na sua mão, o irmão deu um testemunho tremendo. Ele concluiu a sua decisão em Cristo. E nós devemos dar muito valor a pessoas que vão pagar caro atrás de uma fita desta depois, de uma mensagem desta, pessoas que vão suspirar como Davi suspirou pela água, que tantas vezes ele podia dar para o seu rebanho, e depois deixar correr aquilo à vontade, dia e noite, e aquilo se tornar um sacrifício para o Senhor, quando se obtiver uma pequena porção daquilo. Então, encham as suas vasilhas. O Senhor disse para o irmão Branham armazenar alimento para a noiva, e este é o alimento. Vocês estão recebendo o alimento que o Senhor disse para o irmão Branham armazenar. O nosso José, ele armazenou porque haveria uma seca depois, e precisávamos deste alimento durante esta seca espiritual. E nós somos simplesmente mordomos, distribuidores, dispenseiros deste alimento. E nós estamos postos justamente para isso. E a cada mensagem que sai deve ser na hora certa, entregue da maneira correta, da maneira oficial. Essa é a forma que Deus deu para entregar este alimento. Ele não é entregue. Se você alimenta uma criança toda hora que quer docinho, toda hora ela quer isso e aquilo, você põe a saúde daquela criança a perder e depois fica para cima e para baixo no médico. Mas se essa criança tem a hora certa de receber o alimento de uma maneira oficial, ela vai crescer com saúde, com ordem na sua alimentação. E assim também a igreja. E às vezes desperdiçam muitas mensagens, conversas. Às vezes você recebe uma coisa de Deus, você joga tudo aquilo particularmente. Se você guarda aquilo para entregar oficialmente, aquilo é diferente quando entrega. O Branham disse, se você recebe uma coisa de Deus, se põe a falar aquilo, Satanás entra no meio daquilo. Agora, irmãos, prestem bem atenção. Se este grupinho congregado aqui pudesse unicamente tomar essa mente e tirar toda a dúvida, como poderia duvidar jamais quando ver aos mortos ressuscitar, aos coxos caminhar, aos cegos verem e aos surdos ouvirem? Que hora é essa? A que hora estamos vivendo? Vamos ver. Se você quiser dar um título para essa mensagem, você pode dizer, olhando para as promessas. Então, Romanos capítulo 4, a partir do verso 20, está escrito a respeito de Abraão. Que coisa boa! Está escrito a respeito de Abraão. Você sabe que tudo que você faz, tudo que você praticou, tudo que você fala está gravado, está escrito? Está escrito a respeito de mim. Está escrito a seu respeito. Isto e aquilo. Agora você sabe que você teve uma vida desonrosa antes de cair na graça, mas aquilo foi apagado. E depois que você caiu na graça, e que persiste em determinados erros que você comete depois de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e participar desse pão sem fermento, e tomar deste vinho puro. As fraquezas de Abraão não ficaram escritas no Novo Testamento. Também aquela vida desonrosa que tivemos no passado
elas não estão diante de nós. Ela foi lançada na fonte de origem, pelo sangue propiciador de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando você pisa neste sangue em relação a outros, você pisa no sangue, você traz tudo de volta, e o último estado fica pior do que o primeiro, disse Jesus. E isso não faz nenhum bem, irmã. Isso não faz nenhum bem. O profeta diz, isso traz ácido sulfúrico para dentro da igreja. Mas veja, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E eu quero me referir a eles, isto é, a homens que olharam para a promessa através de olhos espirituais, pelos olhos da fé. Para começar, nós vamos lembrar de uma coisa. Quando você promete uma coisa para o seu filho, ele tem aquilo potencialmente, mas ele ainda não tem aquilo em mãos. Isso depende do seu comportamento, isso depende da sua aprovação na escola, isso depende das suas maneiras serem mudadas. Isso é um incentivo que o pai faz, um incentivo para a criança, dando-lhe uma promessa. Filhinho, você não brinque na igreja. Você tem direito de brincar, você é uma criança, mas a igreja não é um parque de diversão. A igreja é um lugar de adoração. Agora tem uma coisa, o papai e a mamãe faz tudo para te dar um brinquedo, para você brincar aqui na hora certa. Brincar na hora certa. Você não tem necessidade de brincar na casa de Deus. E você faz aquela promessa, e logo aquela criança se comporta. E que faz você? Você está obrigado para com ela. Você vai fazer aquele caminhãozinho de pau, nem que seja a custa de facão, ou vai comprar, ou qualquer coisa assim, e dar aquele caminhãozinho para aquele menino, aquela criança brincar. Porque as crianças precisam de brincar. Elas precisam de brincar. Isso faz parte da saúde delas. Isso faz parte do crescimento delas. E elas não podem ser retidas. Não podem ser retidas na sua infância de brincarem. Agora sempre a águia-mãe está com seus olhos. Quando aqueles filhotes estavam brincando na relva ali, a águia-mãe estava lá, com seus olhos imponentes, e olhando as coisas que seus filhos não podiam ver. E o profeta disse, um coiote daquele intencionasse pegar um filhote daquele, antes de pegar, aquela águia-mãe já tinha agarrado com as unhas, estraçalhado ele todo. E quando ela viu que vinha uma tempestade, o que fez ela? Uma verdadeira mãe faz isto. Abriu suas asas potentes e passou por ali. Quando levantou-se com cada filhote agarrado em suas penas. E foi. E se foi às alturas. E foi se abrigar na rocha, onde nenhuma tempestade podia contra os seus filhos. Oh, irmãos, isto é simplesmente a graça do Senhor sobre nós. Isso é Deus cuidando de seus filhos. E Ele tem prazer na fé do justo. Mas Ele está com seus olhos olhando para nós e cuidando de nós. Mas uma coisa Ele tem que ver: de que maneira você olha para a sua promessa. Deus capacita. Ele separou Abraão primeiro. Isso é uma etapa, para depois lhe fazer a promessa, e logo depois lhe dar o sinal de que tinha aceito a sua fé. E Jesus, em São João, capítulo 20, assoprou sobre os seus discípulos. É São João, capítulo 20, não é demais nós lermos como está escrito. Versículo 22 de São João 20. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naturalmente o sopro de Jesus causou um arrepio.
Ora, você já pensou Jesus soprar na gente? E ele dá um pequeno sopro aqui, e as pessoas se arrepiam, e elas pensam logo, fui batizada com o Espírito Santo. Mas aquilo não era tudo, aquilo era uma promessa, diz o profeta. E eles deveriam caminhar para o cenáculo e esperarem ali. E muitos disseram, bom, ele já veio, ele já cumpriu, e se foram. Mas 120 ficaram ali. E cada língua, o mesmo Espírito foi repartido sobre eles, mas sendo que, tendo o mesmo Espírito Santo, cada um tinha uma missão a cumprir. O mesmo Espírito Santo que eu tenho para pregar o Evangelho, que eu devo ter, você deve ter também para ser uma mãe de família. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Jesus. O profeta fala isto, que aquilo foi descido em porção igual, ou porções iguais, sobre a igreja, para cada um ser o que deveria ser. E ele disse assim, foi tirado do espírito de Moisés e colocado sobre 70 homens para ajudá-lo. Ele disse, ali foi formado um sistema de Deus sem enfraquecer a Moisés. Agora, ele quer ver o nosso comportamento depois que ele faz esta promessa. Porque o profeta diz, quando você chega a ser separado e alcançar a promessa, quer dizer, vir uma vindicação que essas promessas de Deus são para você também, no seu coração, ele diz, você vai ter que tirar a Satanás depois disso da sua frente. E ele diz assim, a vida ficou mais difícil para Abraão depois que ele recebeu a promessa. E cada passo que Deus der na igreja, a vida ficará mais difícil para ela. Você está pensando que a igreja que não sofre, a igreja que não é perseguida, isso não se trata de uma perseguição coletiva, propriamente dito. Pode acontecer, mas ele disse, possivelmente ninguém vai morrer mais, dar o sangue, mas cada irmão, cada irmã aqui tem uma dor no seu coração, cada esposa tem uma mancha sobre si, e ele disse, você tem que encobrir esta mancha. Mas de que maneira, ó Deus, eu posso cobrir esta mancha que me faz nervoso? Você sabe, a única maneira de cobrir isto, carregar isso e ter um sorriso de cristão, é com o sangue de Jesus Cristo que você cobre toda a mancha. Então ele quer ver o nosso comportamento dessa promessa até lá. Esse assopro, diz o profeta, foi como aquela promessa feita a Abraão. Ora, antes disso eles curaram os enfermos, eles expulsaram os demônios, eles fizeram maravilhas. Então isso não quer dizer tudo. Mas na hora difícil, desengano, o retardamento da chuva, porque há uma chuva seródia que é aquela que vem depois, ela é tardia, e quando a chuva é tardia, ela prova a terra. Isso vem depois de uma seca, isso vem depois para ver qual é a semente que suportou aquilo, que suportou a neve, que suportou o fogo, para depois ele perguntar, onde estava você, ô pequena florzinha, que veio o fogo e você não morreu, veio a neve e você não morreu, e agora você está aqui. Ora, que Deus me ajude, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. E na mensagem de adoção ele diz, isto é o penhor, ele tem dado o penhor. Você vai ali, compra um carro e dá $500 de sinal. Aquele é o penhor, o carro é seu, está reservado para você, mas depois vem o restante. Ele diz, isto aqui é o penhor, e depois ele diz, quando aquele rapaz se portava de uma maneira digna em relação ao pai, e honrava o nome do pai, depois então viria o momento exato da adoção. Mas como eles olhavam? Então nós vamos tomar um exemplo aqui, muito preciso e seguro,
porque se trata justamente de um personagem que fala da noiva. Josué e Caleb estavam olhando para a promessa. Vamos ver isto aqui na posição no corpo de Cristo, que é a adoção, volume 3, parágrafo 188. Josué disse: oh, é bom, aleluia, podemos tomar isto. O que era isto? Eles estavam olhando para a grande cidade que estava murada. Isso aqui já não se refere a Josué, já não se refere a Caleb, está se referindo àqueles demais companheiros de jornada, companheiros de combate, companheiros de missão. Então eles se puseram a olhar o obstáculo. Vejam aqui, eles estavam olhando para a grande cidade que estava murada, e Josué e Caleb estavam olhando para a promessa que Deus havia feito. Agora o profeta exclama, clama, dizendo: fiquem com a palavra, não importa quem seja você, fique com a palavra, olhe para a promessa. O que era para termos recebido, já recebemos, e o que é para recebermos no futuro, Ele não nega-se a si mesmo, Ele é fiel para cumprir suas promessas. Agora, nem todos que dançaram no Espírito sob o tamboril de Miriam entraram na terra prometida. Nem todos que beberam da água da rocha e comeram do maná, do mesmo manjar, da mesma rocha que era Cristo, 1 Coríntios 10, nem todos que sentiram emoções e sensações por grandes sucessos de Moisés e do povo de Israel entraram na terra prometida. Mas aqui está: fiquem com a palavra, não importa quem seja você, fique com a palavra. Irmãos, aqueles demais estavam olhando para a cidade através dos sentidos humanos, controlados, por sua vez, pela dúvida. A dúvida é um inimigo capital. A dúvida forma o pecado, incredulidade. Ninguém pode ser incrédulo sem antes duvidar. Agora o profeta diz assim que nós temos 6 sentidos no espírito, contando com esse que fica na alma, porque ele diz: o homem é o número 6, ele foi feito no 6º dia, e ele é do mundo. Mas esta fé deve controlar esses sentidos, porque somente através dela você pode olhar para a promessa. A promessa está sempre no futuro. Você ainda não tem chegado no final da história. Você hoje tem um grande estrondo de fé na sua vida, mas amanhã você terá batalhas, e Deus mesmo permitirá que sua fé seja bombardeada, provada. Para quê? Para que ela se torne mais consistente, mais real, mais verdadeira, mais sólida. Aquele concreto ali para formar aquela grande viga, então ele sofre um vibrador tremendo, está vibrando, e aquilo vibra o quanto pode, quanto mais vibra, mais o concreto é melhor. Você admite que há fé no seu coração, na sua alma? Então Deus diz: vou lhe dar uma vibrada, para consolidar, para solidificar a sua fé, para formar esta viga, este concreto. Agora aqueles 2 homens estavam no mesmo parecer. Vejam só, os outros também estavam no mesmo parecer.
Eles olharam pelos sentidos humanos e pereceram todos. Mas Josué e Calebe, olhando para a promessa, veja como as coisas caminham. Os mesmos olhos viram as uvas, tanto de Josué quanto dos demais. Os mesmos olhos viram as muralhas. Josué não viu as muralhas e a fortaleza da cidade? Viu. Os mesmos olhos viram os gigantes e que os filisteus eram super-homens. Os mesmos olhos Josué também viu. Josué viu tudo que fracassou os seus companheiros. Mas vejam aqui, os mesmos olhos viram o natural. Eles viram todas as coisas que afrontavam a fé, todas as coisas que alimentavam a razão, todas as coisas que lançam mão dos sentidos humanos e que se tornam em barreiras para os sentidos humanos. E nós temos chegado a um momento deste. Não pense vocês que nós estamos no Mar Vermelho para bater o bumba de Miriam. Ela já ficou leprosa, ela já morreu, isso já passou. E eu provo dentro da mensagem, desde que o irmão Brana pregou, eu acuso esta geração por ter crucificado o Filho de Deus novamente. Isso quer dizer, no curso de Israel, que já tinha passado até mesmo da morte de Moisés. Então já chegou no confronto de Josué com Efésios. Isso tem que passar pela carta de Coríntios. Isso tem que ter chegado a Efésios. Não pode haver tempo simplesmente para discutir. Enquanto eles estavam discutindo o tamanho dos homens e da muralha, Josué estava demonstrando uma outra coisa que ele tinha visto. Aleluia! Glória a Deus! E vejam só quando é que foi pregado, eu acuso esta geração. Foi porque a rocha foi ferida novamente. Jesus Cristo só pode ser crucificado uma vez. E quando eles crucificaram a segunda vez, morreram em suas denominações, morreram em seus credos, e nenhum pensamento humano, nenhum pensamento bem intencionado funciona mais, nenhuma sinceridade. Antes da mensagem nós tínhamos muita sinceridade, muitas inspirações, e Deus abonava aquilo, Deus abonava a pregação da mulher e tudo mais. Mas hoje não. É preciso que nós saibamos onde estamos parados. Há pessoas que ainda estão como que do outro lado do Egito e se maravilhando com a abertura do mar. Não é isto. A rocha já foi ferida a segunda vez. O profeta já saiu fora de cena, fisicamente, humanamente falando. E há um Josué agora nessa terra. Há um Eliseu agora nessa terra, empunhando esta bandeira verdadeira da palavra. Esse Josué, este Eliseu, é a igreja noiva. É você. É você. São os eleitos que fazem uso da palavra para todos os fins de sua vida e que não lança a mão da razão para fim algum. Nós não podemos fazer muito aqui nesse sentido. Eles olharam pelos sentidos naturais, quer dizer, ambos puderam ver tudo. Quem sabe alguns deles ali pudessem até saber explicar melhor do que Josué, pudessem até fazer um mapa da coisa, e pudessem ser muito inteligentes, mas a coisa nunca foi e nunca será por este canal. Nem todos enxergaram, viram a promessa como Josué e Calebe viram. E eles chegaram a ombrar o cacho de uva, e eles chegaram a provar das coisas prometidas.
Mas ao mesmo tempo paravam e diziam: mas as muralhas são muito grandes, mas os filisteus são enormes. E aquela irmã disse: mas o meu problema, o meu é diferente de todas. A outra já disse: não, o meu é pior do que de todas. O outro diz: não, o meu é pior. O outro fala: não, mas o meu não é para ser solucionado pela fé. Qual o problema do crente? Que não seja para ser solucionado pela fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Assim diz o Senhor. Qual a situação? Qual é a guerra que o crente, o justo, não enfrenta pela fé? Oh Deus, eu quero tomar as minhas decisões sinceramente, somente pela fé, e ajudar a todos a agirem e tomarem suas decisões pela fé. Como agora há pouco esse pai de família me disse: pastor, tudo está certo, não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Basta! Chega! Pare! Josué rasgou os vestidos. Eu não sei o quanto Josué gritou. Josué não tinha alto-falante para gritar para 2 milhões de pessoas, meu Deus. Ele não tinha um serviço de rádio. E rasgou seus vestidos, que era o sinal de protesto da incredulidade. Eu protesto nesse instante toda a incredulidade. Não há montanha que não possa ser enfrentada pela fé de uma mulher justa, de um homem justo. Se tão somente o Espírito de Deus nos encher de humildade. Oh Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Mas nós não podemos ouvir uma pergunta. Há contenda? Há malícia? Há alguma coisa? Que dificuldade! Quase morre. Mas Jesus diante do povo disse: não me é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquele coração estava tão cheio de fé que respondeu a Jesus. Não tenha medo de responder Deus. Não tenha medo de responder a seu pai, a sua mãe, ao seu marido, com sua vida, com sua fé, com o Espírito Santo. E ela respondeu para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Oh, que pregação tremenda! Que fé maravilhosa! Isso porque o seu coração estava pronto para ser humilde. E ela, como gentílica, só poderia obter aquilo através da fé, da humildade, da paciência. Não vou pôr meu tempo perdido, que eu fiquei insistindo para falar e não conseguia orar, tudo estava difícil, tudo parado. Mas quando o véu foi rasgado e eu pensei que tinha chegado minha vitória, quando ele parou e olhou para mim, eu disse: agora. Mas ele fez só me humilhar. Isto porque esta era é a era do olho, diz o profeta de Deus. Era é que é cego ou tem visão, uma das duas. Ou tirou o véu, que Apocalipse quer dizer tirando o véu. Há ou não uma revelação do que você é? Há ou não uma posição definida na sua vida? Como requerer os direitos? Laodiceia quer dizer direito dos povos. Começa por aí. E vá caminhando com Josué. Vá caminhando com Abraão. Vá olhando para a promessa como Abraão olhou. E na medida que o tempo ia passando,
Ele ia se envelhecendo mais. Sara com a sua matriz já seca, fechada. E não havia nenhuma possibilidade na medida que o tempo ia passando. Mas diz a Bíblia que ele dava glória a Deus. Somente pela promessa. Essa noiva está segura exclusivamente nessa promessa. É na promessa. É no assopro. É no penhor. Você está empenhorado apenas. Você está hipotecado. Você é de Deus sob penhor. Você tem a promessa. Ninguém pode pagar um preço mais alto por você. Ninguém tem condição. E você tem a revelação disto. E você não se troca. Você não troca essa promessa. Você não troca essa convicção. Você não anda como uma cega. Você não anda como um cego. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe como agir, como decidir. Mas quem anda na luz sabe onde pisar. Romanos capítulo 4, versículo 20, Abraão. Mas aqui no versículo 24 se refere a nós. Romanos 4, 20 é Abraão. Mas Romanos 4, 24 somos nós. Encontre-se a si mesmo nas Escrituras. Encontre-se a si mesma na Escritura. Encontre-se nesta hora. 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Vale a pena ler do 20 ao 24 ao 25? Sim, para fazer a corrente, ligar os dois elos. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, é no superlativo, certíssimo, não estando certo não, é no super, certíssimo, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ô irmãos, é tremendo, isso é cheque com fundo, não é cheque sem fundo. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, Abraão, está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. Isso é que agita o cristão. Mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Quem foi que ressuscitou a Jesus? Foi o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Mas isso aqui nos leva para Atos 2, 38, Atos 2, antes de Romanos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração compungido. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Se você ainda não foi batizado, venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, os judeus, a vossos filhos, a todos os que estão longe. Aí já abrangeu a igreja gentílica, os gentios,
a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí estamos nós, promessa, Abraão, nós, Josué, Caleb, nós, Noé, arca, salvação, nós, Enoque, andou com Deus, foi raptado, nós, tudo lá e aqui, ligando uma coisa com outra. Há uma ligação tremenda. Nós. Vejam aqui, deixa eu confirmar isso aqui de Atos 2 como profeta em adoção. Pois Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, pois a promessa é para vós. Para vós. Que terra prometida? E para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quantos foram chamados aqui? Olhando para a promessa de Deus, muito firme em suas promessas, falhando tudo, elas não falharão. Não, absolutamente não. Mas aqui está, irmãos, aos Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Isso aqui eu gosto demais disso, não sei se vocês já observaram isso. E a sua posteridade. Agora, aqui vem uma análise gramatical da coisa. Paulo faz essa análise gramatical. Ele diz que está no singular. Está no singular. A sua posteridade. Não diz e as posteridades, como no plural, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, no singular, que é Cristo, a posteridade de Abraão, que é Cristo. Agora, isso é Abraão, isto é Cristo. Vamos para o nós. O nós aqui está sempre grifado com vermelho. Nós. Vamos ver nós. E sois de Cristo. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Abraão sofreu a promessa. Irmãos, a promessa tem que ser sofrida. A promessa é sob uma condição de prova. O profeta diz: esse pregador que se põe na frente do povo e começa a pôr flores no caminho, ele é falso. Jesus disse: a porta é estreita e o caminho espinhoso, este que conduz à vida eterna. E porque escolheste uma estrada estreita, uma porta estreita, uma longa porção dos céus esperam por ti. E aí está a grande, tremenda vitória do amor divino. Agora veja só, para quem você está olhando. Há uma promessa de Deus, que há de vir sobre nós algo. Mas Deus quer ver como você vai se portar daqui até lá, meu irmão. Ele está olhando o comportamento de cada irmão. Ele vê cada falha de cada irmão. Mas Ele conhece também seu arrependimento, diz o profeta. Ele conhece suas lágrimas de arrependimento. E Ele conhece quando você toma uma posição correta em relação a determinado assunto. E aquilo então fica apagado para todo sempre. E Ele te capacita a viver como uma justa pela fé. A lançar mão no arado e não olhar para trás.
porque aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Nós estamos olhando para a promessa. Há ou não há uma promessa a nosso respeito? Há ou não há uma promessa a seu respeito? Mas o que está olhando você nesta noite é para as muralhas. O que está olhando você, Marta, é para a pedra que está junto ao túmulo e o tempo que seu irmão está morto, fedendo. Marta tinha uma fé na ressurreição, mas para o último dia. Aquela fé não era incorreta, mas ela podia aproximar aquilo, ela podia chegar naquilo, e ela podia pegar naquilo. E se tu crês, tu verás a glória de Deus. E Deus tem proposto que esse corpo de Cristo, padeça todas as aflições, como Cristo padeceu. Porque isto é certo, como Cristo padeceu, como Cristo também for glorificado, esse corpo será glorificado. Todo poder foi me dado nos céus e na terra, e toda a plenitude da divindade tem habitado nesse corpo. E quando ele estava nas suas horas mais débeis de crucificação, o mundo incrédulo aumentou a sua incredulidade, dizendo: se és filho de Deus, desça da cruz. Ele não protestou, o sol protestou, a lua protestou, a natureza protestou, as rochas protestaram, mas ele ficou calado. Ele mesmo ficou humilde, ele viera para isso. A natureza está protestando as atitudes dos homens. A natureza está trazendo juízo temporário sobre a humanidade que tem rejeitado a Cristo. Juízo temporário está caindo sobre a terra. Escapai-vos por vossas vidas. Olhando para a promessa, como Josué. Aqui nessa pergunta e resposta, número 1, eu gosto de anotar o parágrafo da pergunta e resposta. 58, eu quero que a igreja aquiete-se o máximo possível. Cada um olhe para cá, não deixe passar por cima. Todos, isto é assim diz o Senhor. E diz assim o irmão Brana que quando a viúva decidiu obedecer, saiu um trovão, um assim diz o Senhor da boca do profeta. E um assim diz o Senhor é um trovão. E aqui está um trovão nesta noite. Para esta igreja, não é assim diz Joaquim, é assim diz o Senhor. Agora a primeira coisa, para estes que têm ficado firmes nas promessas, têm negado-se a si mesmo, procedido como justos, sido humildes, pacientes, estes em cujas vidas o varão perfeito pôde se manifestar, como exemplo de manifestação dos filhos de Deus. Vejam, agora a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. Os que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó. Um tempo. Isso é grifado e daria um estudo. Um tempo para despertar os que dormem agora no pó. Nós, veja só, isto é, aqueles que não morreram, há uma promessa. Guardem isto, fixem nisto. Você sabe que nesta hora o diabo faz tudo para desviar sua atenção, porque você tem que segurar em algo, você tem que se escorar. Então vamos repetir essa condição. Haverá um tempo para despertar
e os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado. Não. Isso é depois de 1000 anos, porque eles seguirão dormindo. Se refere a esses que olharam para a promessa como Josué, como Abraão. Se refere a nós, a este nós, que temos a mente de Cristo. Não se despertaram por 1000 anos aqueles que dormiram no pecado, sem olharem para a promessa. Mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. E eles, na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. E então todos nós nos congregaremos. Isto quer dizer que todos nós nos reuniremos. Falam-se muito dos dois lados da moeda. O outro lado da moeda, então, no caso, seria aquilo que perguntam para o irmão Brana: a noiva vai se ajuntar em um lugar? Ele diz sim, na palavra. Agora, vejam aqui. Então nós nos congregaremos com eles. Não deixe desviar sua atenção, porque é nisso que você deve estar seguro, olhando. As muralhas são grandes, e você não pode de si mesma, de si mesmo. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. A curiosidade vai aumentando. De que jeito será isto, irmão Brana? Isso para mim é assim, diz o Senhor. E de que jeito será? Estes corpos mortais não verão a morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado. Mas a coisa ainda vai mais adiante. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem, aqui na terra. Agora, eu me agitei para lá e para cá assim com isso, e vou para lá e vou para cá, e você também vai. Se você receber isto no coração, você irá pensar nessas coisas, você irá olhar para isso quando ver as muralhas. Você se resignará, você se humilhará, você dirá: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Mas agora eu não sou cachorrinha, eu não sou cachorrinho, eu estou na mesa do Todo-Poderoso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh, mas é como Abraão? Mas que jeito Abraão viveu a promessa? Foi se ressecando cada dia mais? De que jeito Sara viveu, que foi botando pozinho de cá e pozinho de lá, e não me toque de cá e não me toque de lá, e com vergonha de ficar velha? Sabe quem vai nisto aqui? É quem viveu como Abraão. Abraão foi um vencedor pela promessa. A maior vitória de Abraão não foi vencer os reis por Ló. A maior vitória de Abraão foi permanecer firme na promessa. Enquanto se ressecava cada vez mais, 25 anos depois da promessa, ele ainda estava dando glória a Deus. Como é, querida? Há alguma coisa diferente? Nada, não sinto nada. Você também não sente nada. E essa pergunta se torna até indiscreta a essas alturas, porque você vê, nada acontece. Ele não sabia, Deus não contou para ele de que maneira, e ele foi assim mesmo, e para nós ele já contou tudo, e nós somos menos pacientes do que ele. Ele não tinha uma Bíblia, Deus não contou para ele que ele ia ser transformado, e que Sara ainda transformasse numa mulher bonita, linda, uma moça linda, formosa e fértil. Deus não falou de que maneira ia fazer, não. Não importa, irmãos. Nós queremos saber e começamos a conversar fiado e a jogar daminha na cabecinha.
e somos jogadores de dama na cabeça. Isso é que acontece. Jogadores de dama na cabeça existe demais. Mas Deus não disse para Abraão de que jeito seria. E diz o profeta, sempre procurava a Sara, ele achava que a coisa tinha que vir daquele jeito como ele estava. Não é do jeito que você está, é claro, você sabe disso, eu também sei. Haverá uma transformação. E ele diz assim, vejam só, isto é assim diz o Senhor. Estes corpos mortais não verão a morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado. Não é uma força que você faz uma careta de cá e um gesto de lá e outro de cá e um chorinho dali, um arrepio da lá. Não é isso, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa real. Esse súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado, tornará como foi a Abraão, de um velho a um jovem, que é esta transformação súbita. E depois de um tempo, escute, preste atenção, isto é assim diz o Senhor, explicação, satisfação que Deus não deu para Abraão, está dando para nós, e nós ficamos mais impacientes. Veja só, e depois de um tempo que isso acontecer, então estás viajando como pensamento. Você poderá se pôr lá do outro lado da terra pelo pensamento apenas. Sim. Então podes ver, antes você não verá, mas então depois disso, podes ver os que já estão ressuscitados. Há muita gente que pensa, quando a gente vê um irmão ressuscitado, então vou criar fé. É depois que ver, não é? Não, senhor, essa fé tem que ser agora. Então depois que você for transformado por esse impulso, esse súbito impulso, então você poderá viajar pelo pensamento, você for transformado. E você poderá viajar pelo pensamento, então é quando veremos aqueles que foram ressuscitados. Aleluias! Agora, sabendo isto, ele prova que somente essa perfeição de Cristo em nós poderá chamá-lo. Então, o profeta diz assim, não olhe de onde você veio, olhe para onde você vai. Então olhe para isso, para a promessa, não olhe para as muralhas. A promessa é sua. Você tem que tirar Satanás de sua frente. E você sabe quando é que você mostra que está olhando para a promessa com a fé de Josué, de Caleb, de Abraão? É quando você se porta dignamente diante das afrontas. É quando você é cordeiro. É quando você pode aceitar a palavra de Deus como ela é. E cair de suas opiniões próprias, e cair as escamas dos seus olhos, cair do seu cavalo, cair do seu ego, cair de suas sistemasias, cair de suas maneiras corretas próprias. Aqui está. Então, vejam só, nós poderemos ver aqueles que estão ressuscitados. Oh, que hora! Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Podemos olhar para isso como Josué, ou sujas interpretações, as muralhas de um lado e do outro. Não seria esse súbito impulso, isso aqui que ele diz nas 3 classes de crentes, parágrafo 48, no final do parágrafo, ele diz: então virá um estrondo do céu, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido assim. Deus o tem prometido assim. Então é assim diz o Senhor. É tempo de promessa, é tempo de andar como Abraão.
Você saiu de Ur, saiu do meio da parentela. Você saiu daqueles, o profeta disse, Abraão, você tem que sair. Deus disse, e o profeta diz assim, com inferência profética, diz, Abraão, você tem que sair do meio do seu povo, porque senão sua fé não passa do nível de fé que eles têm. Sua fé nunca irá mais alta do que o nível de fé que eles têm. Você terá que deixar seu espírito sempre submisso aos deles, no nível deles. Mas Abraão então deixou a Ur como um peregrino, e a promessa era aquela, sem dizer o que era e de que forma seria. Mas essa Sara foi transformada. Você está carregando frutos da mensagem, cachos de uvas, mas de que maneira você olha as muralhas? De que maneira você olha os problemas? Há algo que te estimula a palavra? Você tem que olhar para as promessas. Você vê o sinal vermelho de sua vida, brilhando, tocando. Como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos esperar esse súbito impulso que passará por cima de nós e nos transformará? Tem que haver transformação do novo nascimento, manifestação do novo nascimento. Então todo mexerico, toda conversinha, stop, foi transformado. Então esses que sofreram essa transformação, naquilo que tinha que ser transformado aqui, sob a palavra, é que serão transformados sob aquele impulso que vem. É aquele que foi fiel no mínimo, é aquele que tem que ser lhe dado. Não é esse que vive enredado com conversinhas, não é esta que vive enredada. É alguém que esteja sofrendo por amor de alguém, é alguém que esteja sofrendo por amor da palavra. Essa igreja não pode ficar sem um espinho. Se sua vida está sem luta alguma, alguma coisa está errada com você. Oh, isso é verdade. Então como vamos esperar, irmão? Como foi que Moisés esperou? Como foi que Noé esperou? Como foi que Abraão esperou? Assim também. Como foi que Josué olhou para aquelas muralhas? O Deus de Josué era muito mais alto, muito maior do que aquelas muralhas dos filisteus. Então, até que chega esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa de sua vinda. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo. Isso inclui dia, hora, o impulso. Senhor, já podemos obter uma calma através da qual o Senhor pode atuar, Senhor. E que o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos apenas ver a coerência da palavra do Senhor e a vivificação do Espírito, agitando os nossos corações para uma vida melhor, mais próxima do Senhor, mais certa, mais convicta, mais paciente também. Sabemos que o Senhor está esperando, ó Pai, a manifestação dos filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, que cada irmã e cada irmão esteja pronto. Nós te suplicamos humildemente, perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas fraquezas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos, que a grande palavra de discernimento já foi dita, ó Deus. E o Senhor pode dizer qual é o médico, qual é o endereço, qual é o nome de cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. Pela tua palavra, que ela é espada de dois gumes, que penetra até as juntas e medulas e discerne as intenções, pensamentos dos corações. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma-nos nas tuas mãos e fortifica-nos na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo.
Para a tua honra e glória nós te suplicamos essas bênçãos. Amém, Deus vivo, amém. Glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias. Amém, amém. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos de Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. E Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Melodia de amor está no coração, pois alcancei eterna e plena salvação. De coração, portanto, eu cantarei a Deus. De coração, de coração. Talvez uns cantem para as mágoas acalmar, aos que cantam para os outros alegrar. Mas se eu canto é para Deus louvar. De coração, de coração. Talvez a língua eu não saiba manejar, provando
anunciando aos homens que Jesus há de voltar. Mas isso eu sei, que não irá tardar. De coração, a hora que Jesus há de voltar não sei, porém eu sei, nas nuvens encontrá-lo-ei. Com gozo santo vibrará então meu coração, com gozo santo vibrará então meu coração, meu coração.